Bom dia a todos, amigos, seguidores, aqueles que vão seguindo, aqueles novos que aparecem. Bom dia, bom dia. Bem, vamos falar de naturologia. Agora que já têm os homeopáticos mais específicos para esta virose, vamos falar de naturologia porque temos que falar um bocadinho de alimentação e um bocadinho de águas, enfim, um pica aqui, pica acolá, para perceberem que não é só uma questão de medicamentos. Imunologia é uma questão de como nós estamos a comer, como nós estamos a beber, tudo isso. E surgiram algumas coisas nos últimos dias que merecem algum esclarecimento. Esta história das ervilhas congeladas e outros perdidos congelados não está lá muito bem contada. Em primeiro lugar, nós temos que perceber, nós somos seres humanos, mais alguma coisa que química e que física. Não basta dizer que somos espirituais. Sim, realmente, lá haverá uns que são mais espirituais que outros, não é verdade? Mas todos temos o nosso corpo energético e que, portanto, podemos encaixá-lo dentro daquele aspecto espiritual. Este corpo energético é um corpo formado de éteres. E é evidente que esta ciência do racionalismo, e desculpem lá da treta, não desconta nada disto e ignora burramente todas aquelas coisas porque acham que é de bursulinice. Então, tudo aquilo que eles não puderem ver, quanto mais não seja ao microscópio, no laboratório é coisa que não existe. Mais dia menos dia acabam por descobrir que aquele microscópio já não vale nada ao pé do último microscópio e que este último microscópio já vê coisas que os outros não viam. Pronto. É assim, por exemplo, com a termografia. Portanto, não há microscópio nenhum normal que veja uma imagem termográfica, ou seja, uma imagem de calor, a nossa imagem de calor. Não há. Pronto. Mas como apareceram as câmaras de termografia, pronto, já tem que se render à evidência, que aquilo vê coisas que lá no laboratório normalmente não se vê. Não. Então nós temos um corpo energético, ponto final. E é neste corpo energético que reside toda a nossa força, toda a nossa vitalidade, e vitalidade é igual a imunidade. Temos imunidade porque temos vitalidade. Não temos vitalidade, não temos imunidade. Percebido? Capisce? Percebe? Etc. É assim. Portanto, como é que se faz para se ter vitalidade? Comem-se, por exemplo, coisas com vitalidade. Então, não é um problema das ervilhas, das favas, de seja aquilo que for, congelado, terem azoto ou não terem azoto, fazerem mal à saúde, porque tem isto, tem aquilo. Não. O problema não é esse. O problema, para já muitas vezes, é como é que se acompanham essas favas, essas ervilhas, etc. E há quem não resista à batata frita. E aí já temos um problema, porque a batata frita vai sempre atacar o fígado. Então, batata frita é uma coisa para se comer uma vez, de vez em quando, 6 em 6 meses, etc. Portanto, não é para fazer disso um ritual de todos os dias. O que está errado na alimentação não é aquilo que se come uma vez por acaso, é aquilo que se come todos os dias. Não. Isto é particularmente útil para as pessoas que têm neoplasias, cancro e que estão à volta com este tipo de problema. Estas pessoas têm que ter muito mais cuidado realmente. E é caso para dizerem, olha, já gozei que chega, agora posso fazer um bocadinho de dieta porque o que já cá canta, ninguém me vai tirar. Pronto. Então, se as pessoas quiserem tratar realmente doenças sérias e doenças graves, têm que rapidamente modificar a sua química, a sua bioquímica física.
E vegetais congelados já não é mau, é aquilo que temos, pronto. Mas o ideal é comê-los sem batatas fritas, sem carnes, sem nada dessas coisas a acompanhar, para não estragar. Os vegetais, em geral, conduzem, portanto, o organismo a um estado alcalino. Então nós devemos fazer com que o organismo esteja o mais alcalino possível. Uma alimentação vegetariana é uma alimentação alcalina, pró-alcalina. Portanto, os vegetarianos, em geral, têm organismos alcalinos e, como tal, reagem muito mais facilmente a alguma invasão bacteriana, viral, porque nem vírus, nem bactérias, nada dessa bicharada gosta de terrenos alcalinos. É como se fosse uma horta. Ou tem lá coisas, portanto, que atraiam a bicharada, ou não tem. Bom, olha, as hortas hoje em dia não têm coisas que atraem as bicharadas. Por muito verdinho que aquilo seja, os agroquímicos são tantos que tudo quanto é bicharada, tchau, adeus, não queremos nada com eles. Quando uma couve vem com uma lagartixa, ei, que maravilha de couve, isso é o melhor que podiam trazer, isso é o mais biológico possível. Até as lagartas gostam da couve. Hã? Portanto, comecem a reformular o vosso processo de pensamento, porque a doença começa por se apropriar do nosso processo de pensamento. O pensamento gera emoções, emotividade, e a emotividade mexe com o nosso corpo endócrino e faz com que as nossas hormonas, a nossa química, estrague toda a nossa bioquímica orgânica. Então nós temos sempre mental, emocional e físico. Tudo o que nos acontece do físico é um processo que vem desde o mental pelo emocional. Depois processa-se através das hormonas, da endocrinologia e finalmente vai para a hematologia, para o sangue e depois é distribuído por o organismo todo. A acidez que eu normalmente noto nas pessoas é uma acidez endócrina, ou seja, as pessoas estão a produzir toda aquela acidez interiormente por causa dos seus pensamentos mórbidos e por causa dos seus desejos impróprios. Então, este vírus é um bom exemplo de tudo o que está a passar. Esta sociedade aceleradíssima, agitadíssima e só com pensamentos do mais fácil estão a proporcionar com que depois apareça o medo e o medo congestiona as pessoas interiormente e ajuda a que o terreno, a horta, seja mais facilmente invadida. Então não basta estarem a tomar um medicamentozinho homeopático que eu, tanto trabalhinho tive para coisa e que vocês aproveitaram, sim senhor, e tiveram uma boa resposta e visto que estão interessados realmente em coisa, mas se calhar estão mais interessados por o medo que esta coisa toda dá. Agora, vocês devem deixar de lado o medo e passar a fazer aquilo que devem fazer. Uma das coisas, por exemplo, que devem fazer, que agora se calhar é um pouco mais difícil, mas mesmo assim faz-se, é vegetais frescos, não congelados. Porque os vegetais têm éteres. Não é só as vitaminas. Os vegetais têm éteres. E enquanto eles ainda estão verdinhos e tudo isso, e a fruta madurinha, não podre, mas madurinha, têm muitos éteres. E nós alimentamos o nosso corpo vital, é um corpo etérico, ou seja, feito de éteres, 4 éteres, e claro que os nossos cientifistas não percebem nada disto, portanto não vale a pena falarmos com eles, portanto estão completamente fechados, como aqueles burrinhos que vão na estrada com uma talazinha de cada lado, e portanto esqueçam lá, não vale a pena estar a falar destas coisas com eles. Para isto eles só sabem o que sabem e depois ir para a televisão a pregoarem que os outros todos não sabem. Pois, mas é que não se deram ao trabalho, porque como têm uma tala de cada lado, eles nem sabem sequer o que é que se passa do lado dos outros. Eles não sabem esta dita ciência oficial da treta,
não se sabe minimamente o que é que se passa do lado das ciências alternativas. Enquanto que os terapeutas das ciências alternativas sabem o que é que se passa do outro lado, porque somos, como todo o comum humano, invadido e bombardeado diariamente com milhões de informação. Portanto, nós sabemos quando é que aparece o novo medicamento, o que é que o novo medicamento é, quais são os medicamentos que estão a fazer para o coração, para isto, para aquilo e para aquilo outro. Nós sabemos tudo o que se passa do outro lado. Ao contrário, do outro lado, não sabem nada o que se passa deste lado. Portanto, é muito mais sensato, e gostei de ouvir que uma médica do IPO, quando lhes foi proposta, então posso fazer isto, posso fazer aquilo e tal, e que a médica, com toda a sabedoria, porque isto é que é sabedoria, disse, olha, eu não sei nada sobre isso, portanto, enfim, eu não posso fazer um aconselhamento sobre coisas que não sei. E, na minha opinião, também não lhe posso dizer se é contraindicado ou não contraindicado com aquilo que eu lhe vou fazer, com o que lhe vamos fazer, ou seja, tratamento oncológico. Portanto, na minha opinião, não deveria fazer enquanto está a fazer este tratamento, porque não é porque eu faça mal ou faça bem, é porque realmente eu não sei, não conheço essas coisas. E, portanto, na dúvida, olha, é melhor fazermos aquilo que a gente conhece. E eu dei os parabéns, realmente, e dou os parabéns a esta médica e a outros médicos. Tive uma do Norte, portanto, que também de um hospital, me pediu ajuda, pronto, mas infelizmente depois teve receio em andar com o processo para a frente, porque com certeza os colegas não iam utilizar o medicamento numa fase em que ainda não se vê nada, em que não está sintomático, e depois também não o iam utilizar na fase em que começa a ficar sintomático e começa a ficar agudo, e depois muito menos nos cuidados intensivos, não é? Portanto, mas parabéns à doutora, porque pelo menos teve a coragem de perceber as coisas e de pedir ajuda, de chegar e pedir ajuda, o que quer dizer que é uma mente aberta. Agora, quantas mentes abertas é que teremos realmente neste mundo? Não temos. Portanto, o que nós temos é cientologia. O Einstein, esse sim, tinha ciência e religião por trás. Quantos Einsteins é que há neste mundo? Não há. O que nós estamos a observar é cientologia, não é ciência. Primeiro deixam-se morrer as pessoas, enquanto vamos fazer todos os testes e mais alguns para ver se o medicamento serve. Pois a homeopatia é ao contrário. Nós, primeiro, colecionamos os sintomas e observamos muito bem os sintomas que a pessoa tem, etc. E vamos descobrir qual é o medicamento daqueles que já temos provados, que estão em maior semelhança com os sintomas apresentados, e esse é o medicamento que tem, fora de dúvidas, 200 anos de experiência. Portanto, esse medicamento que eu vos anunciei, o S, que quer dizer similar, semelhante, termo homeopático, e C19, que vocês sabem, então, esse similar C19 foi preparado exatamente tendo em conta todas as queixas que se conhecem e todos os sintomas como eles aparecem. Não há sombra de dúvidas. É tiro e queda e acabou-se a história. Agora, passemos à naturologia. Pois a naturologia, ter um bom naturólogo por trás é uma boa ideia, porque têm que aprender a comer, a rever os hábitos alimentares, têm que perceber que não vão, muito dificilmente, vocês agora, por exemplo, e muito menos nesta crise, vão a um supermercado e têm coisas biológicas. Pronto, isso seria o ideal, mas acontece que o pessoal também das coisas biológicas põe aquilo uns preços que não são convidativos. E a pessoa, com fracos recursos económicos, tem mesmo que comer aquilo que está cheio de agroquímicos. Pronto. Depois há aqueles que ainda podem ter recurso a uma máquina, que, por eletrólise, prepara uma água de um pH 9,5, que é completamente filtrada, não tem nada de metais pesados, etc., e tem grande propriedade de conseguir retirar os agroquímicos aos vegetais. Então, também temos que ter em conta esta água. Portanto, esta água é uma água maravilhosa que os japoneses começaram a desenvolver há umas décadas atrás e hoje estão quase no nível da perfeição, que por eletrólise, portanto, tem filtros especiais e tem eletrólise,
e consegue, portanto, filtrar tudo quanto é coisa, deixar-nos só à parte potássio e outras coisas importantes para o nosso corpo e erradicar totalmente os metais pesados que nenhum outro filtro, dado que exista no mercado, consegue erradicar. Portanto, aquela água consegue. Essa água, com essa propriedade que tem de limpeza, conseguem-se pôr morangos, por exemplo, em água, e pouco tempo depois nós temos um verdadeiro sabor a morango, como eu conheci na minha infância, e infelizmente, portanto, este pessoal todo agora já não tem o merecimento de ter conhecido. Se puserem lá couves, puserem lá as couves todas que compram nestes supermercados todos e puserem de molho nesta água, a mesma coisa. Quando forem preparar a couve, vocês deslumbram-se com o sabor que aquela couve tem, porque foi destituída de todos os agroquímicos. Portanto, o que nós temos depois nos agroquímicos são estes processos cancerígenos. Cancro é igual a uso e abuso de químicos ao longo da vida, sobretudo dos agroquímicos, não ninguém liga nenhuma. Então, nós temos várias maneiras de combater isto, mas, como vos digo, vegetais devem ser frescos. Pontualmente nós podemos ir buscar um congelado, para nos chafarmos, etc. E como agora, se calhar ainda vamos entrar nessa, oxalá não. Portanto, se tiverem que dar muito uso a congelados, vocês, o ideal é lavarem-nos bem e cozinharem-nos imediatamente para ainda aproveitarem alguns éteres que eles tenham. E os éteres, sim, é que nos dão vitalidade e é que nos levantam o nosso corpo autoimune, o nosso corpo etérico. O resto é tudo blá, 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 blá. Quando vocês têm uma alface, vocês podem fazer uma experiência, pôr um bife num prato na varanda e pôr uma alface fresquinha num prato ao lado. E vão ver que, passados uns dias, o bife está todo podre e cheio de bicharada e a alface continua verde. E a alface mantém-se verde por aí uns 8 a 10 dias e só depois é que começa a apresentar umas pontinhas escuras apodrecidas. Essas pontinhas são as partes da alface que perderam os éteres. Todo o resto da alface que está verde ainda tem éteres. Pronto. Se vocês não têm hipótese dessa água, vocês podem utilizar uma água mais ou menos normal, uma água, evitarem a água da torneira, porque tem excesso de cloros e químicos em geral, portanto que realmente fazem muito mal à saúde. E portanto vocês evitarem isso. Se quiserem águas, vocês têm água do Fastio, têm água do Alardo, têm água do Jerez e para os homens têm água do Luso. A água do Luso não é recomendável para as senhoras. Pronto, águas. O ideal é uma água Kangen, como eu bebo, que foi a água que eu falei há bocado, portanto que é uma água obtida por eletrólise. Portanto, essa tem tudo quanto realmente é bom. O aparelho é caro, mas vale a pena. Tratar o vosso corpo etérico é que é. Vitaminas já tem a ver com bioquímica, mas vitaminas a mesma coisa. Se vocês puderem comer fruta, não comam comprimidos. Se vocês tiverem chegado a grandes déficits de vitaminas, vão ter que tomar comprimidos e comecem também a comer fruta. A fruta deve ser madura e não verde. Se a fruta for verde, não tem éteres e não tem sol suficiente, não teve sol suficiente. E como não teve sol suficiente, não construiu vitaminas. A bioquímica não se deu e, portanto, ainda não tem vitaminas. Então, vocês estão a comer erva, estão a comer pasto, não estão a comer qualquer coisa que sirva de nutriente, que vos dê vitaminas. Para obterem vitaminas, as vitaminas são do pomar, os sais minerais e tudo o resto são da horta. Para obterem boa vitamina, vocês têm que ter fruta madura do pomar, não é fruta madura congelada de um ano para o outro do supermercado. Então vejam bem o que estão a comprar. Quando vocês compram a fruta no supermercado, toda bonitinha, e 3 dias depois ela está toda podre na vossa cozinha, quer dizer que essa fruta já tinha muito poucos éteres. Então, em 3 dias desapareceram o resto dos éteres e agora vocês têm uma fruta podre. A fruta não se deve comer nem podre, nem verde.
Só quando está no meio termo é que tem o equilíbrio vitamínico, tudo isso que vos serve, e os éteres que vos servem. Portanto, passem a olhar para a alimentação e a pensar assim, isto tem éteres ou não tem éteres, que é o bem mais importante. Não é uma questão de azoto e não sei quê. A esse respeito até consultei o nosso amigo Neto, para ver o que é que o nosso amigo Neto tinha para lá sobre coisas, pois, e não é brilhante a conclusão, ninguém fala de azoto. Agora, isto é verdade, também do azoto, mas o que é verdade sobretudo é que coisas congeladas não têm éteres. Éteres nós vamos buscar aos legumes e à fruta fresca, e isso é o mais importante para nós revitalizarmos o nosso corpo etérico, vital. Sem essa vitalidade nós não conseguimos fazer nada da nossa química orgânica. Querem modificar a vossa química orgânica para resistir ao vírus e para resistir ao cancro, vocês têm que começar a comer, a chupar, a beber, quer que seja, rapidamente, éteres. Ok? Então pronto, fiquem-se lá com esta novidade do corpo etérico, dos vegetais frescos, da fruta madura, vitaminada e de tudo isto. Façam lá o vosso cocktail como quiserem desta coisa, eu mais tarde virei ao assunto, porque vocês não têm capacidade de ouvir mais do que 15 minutos e eu já vou com 21. Portanto, beijinhos e abraço a toda a gente. Saúde!